Muito bem. Então, saudações a todos, meus amigos, tudo bem? Então, vamos iniciar hoje, no dia 5 de novembro de 2022, nossa aula de análise combinatória. Estamos aqui na sala trabalhando e vamos falar e discutir questões sobre o Enem. Beleza? Sim, câmbio! Isso aí. Hoje nós vamos falar de probabilidades. Tem vários tipos de probabilidade. Probabilidade da gente ficar rico, de não ficar. Pois é. Probabilidade da gente acordar cedo. Olha, a probabilidade que mais existe correta aqui da gente acordar cedo e lutar para a vida. E vamos lá. Beleza? Então vamos lá. Eu tinha que dar aula para vocês ontem à noite, mas eu disse, ontem à noite eu tava cheio de outras funções. Eu disse, meu Deus do céu. Matando um dinossauro por dia, que nada, né? É um leão por dia que falam, mas eu digo dinossauro. Eu estava revendo um pouquinho dos nossos assuntos, tá? Na primeira parte, a gente vai ter uma parte mais introdutória, tá, pessoal? Uma parte mais interessante aqui para nós estar trabalhando, tá? Então, uma questão que tem um caderno e uma caneta aí, para a gente estar falando um pouquinho sobre isso, beleza? Deixa eu só pegar um gole de água, porque senão vai secar a garganta. Então, pessoal, análise combinatória ele quer dizer o quê? A ocorrência dos fatos, tá? Tu vai analisar uma combinação, tá? Esse é mais ou menos isso aí. Professor, quantas perguntas caem mais ou menos isso aí? O que tu acha, Sabrina? Tem Sabrina nessa sala hoje? Tem? Deixa eu ver se tem. Tem Sabrina. Tem Sabrina, Thiago, Letícia e os meus dois glamurosos aí. Então vamos lá. Letícia, será que tem? Tem. Então tu tem que pensar numa ocorrência de fatos para que isso aconteça. Beleza? Então, esses fatos aí, a gente vai descrever cada um pensando em alguma coisa, tá? Então, olha só. Eu perguntaria para vocês a primeira coisa, tá? Um problema do dia a dia. Quando vocês acordam de manhã, o que vocês mais ou menos fazem? Aí a Sabrina vai dizer, professor, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é voltar a dormir. Eu também. Eu também penso em voltar a dormir. Acontece. Mas qual seria a procedência das coisas para tu fazer? Né? Então você acorda na tua cama glamurosa aí, né? Já pensou a gente tá numa cama assim? Meu Deus, que sonho. Não acham? E nessa cama a gente vai fazer o quê? Depende. Tem gente que faz muitas coisas. Meu Deus. Mas olha só, a gente vai ligar a luz, ou vai tomar banho, ou a gente volta do banho, a gente tem uma sequência cronológica. Troca de roupa, coloca as meias, coloca a roupa em si, né? E falta a luz. Se faltar luz, o que acontece, pessoal? Né? Vocês vão dizer, professor, o cara abre a janela porque já tá claro, mas vai que tu acordou de manhã, de madrugada, né? Vai ter luz, pode ser que esteja iluminação pública, e se não tiver, né? Aí tu vai pegar uma roupa e vai dizer, meu Deus, que roupa será que eu vou usar? Porque eu não estou enxergando nada, vou colocar uma coisa tudo atravessada, vou colocar uma blusa vermelha com uma camiseta, sei lá, amarela, né? E a calça vai sair lilás, e o sapato cor-de-rosa, pensa numa cor toda errada, né? É aquela história de combinando. Os nonos gostam muito de combinar roupa, né? Eles parecem bem estilista, né? Misturam vermelho com preto e azul e cor-de-rosa. Não sei vocês. Letícia, tu gosta de sair combinando? Professor, eu adoro sair combinando. Eu não lido muito para isso, sabe? Eu pego, visto uma roupa ali e já vai embora. Mas o que eu quero dizer para vocês? Como vou fazer para saber se o par de sapatos que eu vou usar é correto? A primeira coisa que eu ia dizer, bom, professor, eu ia palpar. Mas se caso você não tivesse esse domínio, você vestia um sapato de uma cor e outra de outra. Aí que tá. Então, isso são possibilidades de eventos que podem vir a acontecer. Então, por exemplo, se tu tivesse dois sapatos e os dois fossem iguais e de mesma cor e de mesma textura e tudo, e você não tinha o celular e nem nenhum tipo de luz para ligar, o que vocês iam fazer? Vocês iam pegar e a possibilidade de você vestir um sapato correto e os dois sapatos corretos é de 50%. Ao mesmo tempo que você vestir um sapato correto e um errado é de 50%. Perfeito? Então, essas são as análises principais que a gente vai fazendo.
Ok? Alguma dúvida enquanto? Sim, não. Fala, Sabrina. Sabrina deve estar dormindo ainda. Tá na cama? Olha, 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 olha. Cauê, tu tá acordado? Tu acordou cedo? Sim, acordei cedo. Muito bem, Cauê. Ou não, tu acordou mais tarde? Ah, eu Eloy... acordei cedo. Ah, muito bem. O Cauê é um cara disciplinado, como se diz, né? É Heloísa o nome da outra moça. A Heloísa acordou cedo? Acordei, professor. Acordei mais cedo que você. Não sei, não sei. Tá bom? Então, olha só. A gente tem suposição que seria abrir a janela, ligar a lanterna do celular, identificar se é de sapato, esperar a luz voltar, tá? Ou do contrário, a gente sairia assim, ó, um tênis. Um pé e um tênis e outro e um sapato. Compreendido? Então, essas são as análises de eventos que a gente vai trabalhar. Compreendido, Heloísa? Sim, professor. Heloísa, tu tá viva aí? Tá tudo tranquilo? Tá sem áudio? Tá sem microfone? Câmbio. Sim, a Heloísa tá entendendo tudo. Ela tá sem áudio. Meu Deus, que dramática. Então, olha só. Outras situações do cotidiano que a gente vai analisar, pessoal, tá? Vocês comerem alguma coisa. Então, olha só. Nesse montante, pessoal, a gente tem uma pessoa que ela pode comer um, uh, um sanduíche com um suco, esse violeta aqui vamos chamar suco de beterraba, esse vermelho vamos chamar de morango e o amarelo vamos chamar de abacaxi. Perfeito? Então, olha só. Ela podia comer ou um suco, comer um X, mais um suco de beterraba, mais um bombom. Ou então um brigadeiro aberto já. Entendido? Então, olha quantas possibilidades tem para cada tipo. Na parte de baixo, ela podia comer um sanduíche com um suco vermelho e com um brigadeiro ou com um bombom. Entendido? Então, essas são as possibilidades que a gente tem. Se eu perguntaria a primeira coisa para vocês, Thiago, quantas são as possibilidades da Heloísa comer aqui? Quantas seriam? Eu tenho um sanduíche e ela tem que comer uma coisa a cada. Um suco e um doce. Ela tem que comer um sanduíche, um suco e um doce. Quantas possibilidades dariam? O que, que tu acha, Cauê? Cri, 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 cri. Sabrina, câmbio, me ajuda aqui, Sabrina. Quantas possibilidades dariam? O que, que a gente contaria? Contaria as linhas, ó. Então, um sanduíche para um suco e brigadeiro, um sanduíche para um suco e um bombom, um sanduíche, um suco e um brigadeiro, um sanduíche, um suco e um bombom, um sanduíche, um suco e um brigadeiro, e um sanduíche, um suco e um bombom. Total de 6 possibilidades. 6 possibilidades. Ok? Então, é essa a forma que a gente vai fazer as contas. Mais ou menos compreendido? Meu Deus, até agora a Bianca veio. Agora ficou melhor ainda. Até a Bianca chegou. Seja bem-vinda, Bianca. Bom dia para você. Vamos lá, vamos acordando. Aí outra coisa que pode ter, de vestidos, pessoal. Vestido. Então, olha só. Uma senhorita, ela tem 3 possibilidades de vestido para 3 possibilidades de sapatos. Tá bom? Então, olha só. O que, que ela vai ter aqui, ó? Ela pode sair com o vestido amarelo e vestir o sapato roxo, azul, vermelho ou o chinelinho. Se ela sair com o vestido vermelho, ela tem a possibilidade de fazer o quê? Sair com o sapato roxo, cinza, vermelho e o chinelinho. Se ela sair com o sapato verde, com o vestido verde, ela pode sair com o sapato roxo, azul, vermelho ou chinelinho. Então pergunta novamente, Thiago, quantas seriam as possibilidades dessa senhorita sair? Cri, cri, parará, 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 tarará, tarará. Olê, 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 olá. O Grêmio vai ganhar. Amém, vamos lá. Olha só, eu conto muito bem, eu conto 4 possibilidades para cada um, ó. Olha só. Ó, amarelo para as 4 possibilidades, vermelho para as 4 possibilidades e verde para as 4 possibilidades. Então eu somaria o quê, Cauê? 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 mais 4 dá quanto? 12 possibilidades. Esta é a ideia. Compreendido, Cauê, essa primeira parte? Então, olha só. No Enem, ele tem algumas pegadinhas, tipo assim, de contar possibilidades. Então, o que, que é mais interessante para fazer? Não sei fazer a conta, professor. Faça o desenho. Entendido? Então, faça o desenho, amigo. Tá bom? Faça o desenho. Tá? Entendido? Compreendido?
Estão me ouvindo? Câmbio, estão me ouvindo? Isso aí. Então é essa a forma que se faz. Show de bola, meus amigos conterrâneos, tranquilo? Pois é, eu tive que fazer uma alambrada aqui, antes estava vindo um solzão, tanto é que agora está amanhecendo mais cedo, né? Pelo amor de Deus. O cara, quando quer dormir bastante no sábado, no domingo, já vê um sol na cara lá e ainda a mãe já começa a dizer: acorda que já saiu o sol. Quero ver mês que vem que o sol já sai 5 da manhã. Né? Eu não sei se vai ter horário de verão esse ano. Acho que nem que não. Se bem que horário de verão, acho que troca dia 18. Tema de casa, ver se vai ter horário de verão. Beleza? Então, olha só. E algumas formas de se resolver isso aí, caso a gente não tenha como fazer o desenho. Então, a gente precisa também estudar isso aí, tá? Então, olha só. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um vestido, eu tenho uma saia e a blusinha. Eu tenho saia azul para blusinha, amarela, rosa e azul. Eu tenho saia laranjada para blusinha, amarela, rosa e azul. E eu tenho saia verde para blusinha, amarela, rosa e azul. Conto aí as possibilidades e escrevam no chat, que enquanto isso eu vou ter que pegar meu outro celular que está sem bateria. Um segundo. Já pensaram? Oi? Quantas deu? Deu bastante? Deu pouco? Deu nada? Então, olha só. Esse processo se chama diagrama de árvore, tá bom, Sabrina? Diagrama de árvore, porque vocês estão vendo que vai abrindo um leque, tipo, eu saio de uma coisa pequena e eu vou expandindo, ok? Beleza? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, possibilidades, ó. Posso fazer uma tabela de possibilidades. Então, olha só. E essa tabela vai ser o quê, ó? Eu primeiro tenho, olha só, eu vou ter aqui, ó, azul para rosa, eu vou ter, depois, ó, eu vou ter essa montagem. Na sequência, eu vou ter azul para as verdes para as cores e, por fim, as vermelhas para as cores. Totalizando, opa, 9 possibilidades. Perfeito? Deixa eu só ver quem escreveu no chat isso. Olha só quem escreveu, Sabrina. Glamurosa, Sabrina. E glamurosa, Letícia. A Letícia já está 1000, o Thiago também já está 1000. Muito bem, os senhores estão glamurosamente muito bem. Então a gente contou as possibilidades e deu certo. Show! Tranquilo? Oh! Isso aí. Olha só, e existe também a ideia da gente ter multiplicado as ações. Esse é o segundo recurso que a gente pode fazer, Sabrina. Multiplicar as coisas. Perfeito? Então, como que a gente multiplica? Então, a gente tem 3 saias e 3 blusas. Então, a gente vai fazer 3 vezes 3, que vão dar... Adivinha? Adivinha quanto vai dar? 9, muito bem. Então, 9 são as possibilidades. Então, nesse quesito mais básico, a gente ou faz o desenho ou multiplica. Entendido? Sim, não, mais ou menos, meia boca. Olha só, se fosse naquele outro exemplo lá, ó, como que a gente ia fazer, ó? Nesse aqui, ó. A gente tem 3 para 4. E a gente ia fazer o quê? 3 vezes o 4, que dá quanto? 12 possibilidades. Que foi o que o Thiago tinha prescrito lá no coisa. Beleza? Entendido? Então a gente ou multiplica ou faz o desenho. Tem gente que vai dizer assim, ó. Ah, professor, então dá para fazer o quê? Então dá para mim fazer o que é mais fácil. Eu vou dizer, claro, o que você melhor entender é mais fácil. Então, essas são as coisas principais. Você faz ou um diagrama de árvore,
que foi o desenho que a gente faz, ou uma tabelinha, ou a gente multiplica, tá bom? Então, as três formas estão corretas. Qual forma é mais melhor para ti? É que você entender mais fácil. Entendido? Sim! Não! Então, essas são mais ou menos as possibilidades. Olha só, a gente tem mais um exemplo aqui, ó, de um sorvete, tá bom? Meu Deus, logo de manhã falando em sorvete. Logo eu que adoro sorvete. Não sei que possibilidades de sorvete que vocês gostam, mas eu prefiro de kiwi, abacaxi e nozes. Se bem que o chocolate também é tentador, mas eu prefiro nozes. Então vamos lá, né? Então olha só, nós temos as possibilidades aqui, pessoal. Agora nós vamos as possibilidades de sorvetes, tá? Vocês estão vendo que aqui ele colocou o quê, ó? O kiwi por primeiro, o flocos por segundo. Esse terceiro aqui vai ser o quê? O blueberry. Esse rosinho a gente vai chamar de morango e esse marrom vamos chamar de chocolate. Perfeito? Então vocês estão vendo que ele tem uma ordem de sequência. Entretanto, a gente poderia mudar a ordem que a gente poderia comer. Não concorda? A gente podia colocar o chocolate como primeiro, deixar o kiwi por segundo e assim por diante. Isso vocês concordam? Sim. Quando vocês montam um sorvete, vocês vão lá na Milk. Ó, hoje tem inauguração numa sorveteria. Até em Concórdia que eu vi às 3 horas da tarde. Olha, eu já tô fazendo propaganda até pra sorveteria. Hora dessa eu passo lá para ver se eles me dão um cachê. Meu Deus, que desejo. Então a gente pode organizar essas bolas de sorvete de alguma forma. Entendido, Sabrina? O que ponto eu quero chegar, né? A gente tem aqui 5 opções de sorvete, né? 5 bolas de sorvete. E a gente poderia organizar elas da mesma forma. Como que a gente ficaria? A gente vai começar a trabalhar com o primeiro nome. Então anotem isso. Permutação. Permutação. Então a gente vai trabalhar com permutação, tá? Por que a gente vai trabalhar com permutação, tá? Ah, olha só, agora a gente vai para uma parte mais. Cadê meu mouse agora? Ah, sumiu o mouse. Ah, voltou o mouse. Então, olha só. Nós temos a seguinte suposição, né? Nós... Ô, Jaqueline. A Jaqueline entrou. Então, olha só. A gente vai ter a seguinte permutação, pessoal. Olha, ó. Aqui eu tenho o meu sorvete, tá? Vamos fazer ele aqui. Tararã. Olha que bonito esse sorvete. E a gente vai ter, quantos a gente vai ter agora? A gente vai ter 6 possibilidades de sorvete. Era 6 ou era 5? Era 5, né? Deixa eu só ver. Era 3, 5. Isso aí. Então a gente vai ter 3, 4, 5. E olha só, se eu fosse colocar eles em camadas aqui, né? Quantos tipos de sorvete eu poderia colocar na primeira embaixo? Eu podia colocar quantos? 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 Por exemplo, aqui embaixo eu posso colocar chocolate? Pode. Aqui embaixo eu posso colocar o kiwi? Pode. Aqui embaixo eu posso colocar. Também eu posso colocar na primeira camada o flocos? Pode. Eu posso colocar o brigadeiro? Pode. O que eu quero falar para vocês? Na primeira opção, você pode colocar os 5 diferentes tipos de sorvete. Tá bom? E na segunda opção, professor? Na segunda opção eu posso colocar quantos? Se na primeira eu coloquei 5, quer dizer que um deles não vai se repetir. Então, na segunda opção, eu vou colocar quantos tipos de sorvete? 4. E na terceira opção? 3. E na segunda opção? 2. E obrigatoriamente o que não foi, fica apenas um para a última opção. Ok? Então, agora a gente começa a trabalhar com permutação dessa forma. Mais ou menos entendido? Ó? Ok? Então, na permutação, vocês colocam o número de possibilidades. Tá? Ok? Sim, eu só estou fazendo uma coisa aqui que eu fiquei com uma dúvida na hora que eu falei agora para vocês. Ah, antes de eu responder, eu vou procurar aqui porque eu estou com uma dúvida. Vezes.
Então, olha só. Ah, nesse tipo de permutação, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o quê? E a gente multiplica essas possibilidades. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 3. 60. 60 vezes 2, 120. Então, a gente tem 120 possibilidades de montar esse sorvetinho. Perfeito? Então, quais seriam essas possibilidades? Ah, professor, a gente pode ter, começando com chocolate, kiwi, flocos, blueberry, morango. A próxima possibilidade podia ser chocolate, kiwi, blueberry, não sei outro, entende? Então, vocês mais ou menos montando. Professor, não sei fazer essa conta de multiplicar aí. Tá? Se não sei, aí vocês vão ter que fazer os desenhos, fazendo as hipóteses. Tá? Aí vai demorar um pouquinho mais. O que que eu digo assim, tá? Vai demorar um pouco mais, né? Mas, enfim, essas são as opções que vocês têm, tá? De permutação, tá? Permutação simples. Perfeito? Tranquilo até aí? Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda, se eu não tinha te visto já. Eu sou professor de matemática, então vamos lá, luta. Tá bom? Vamos lá, luta. Show? Olha, tem até a Bianca e a Denise agora. Meu Deus, esse povo só aumenta. Que bom nesse sábado amoroso, né? O pessoal tá vindo, tá participando. Vamos para uma outra simulação, tá? De permutação simples, tá? Eu tenho casais, pessoal. Esses casais aqui, o que acontece, tá? Esses casais, eles estão distribuídos em 3 grupinhos. Então, eu tenho 3 casais para 3 cadeiras, tá? Aí, olha só o que acontece. Ou melhor, para 6 cadeiras. Aí, o que acontece? Vocês concordam comigo que cada um vai ter uma cadeira para sentar? Sim, cada um vai ter uma cadeira para sentar, professora. Eu vou dizer muito bem. Se cada um tem uma cadeira para sentar, então o que acontece? Cada um tem a sua, cada um senta em alguma. Mas a questão é, a ordem que cada pessoa vai sentar na sua cadeira é como? Tipo assim, a primeira mulher que está aqui de saia, ela pode sentar em quantas cadeiras? Ela pode sentar em 6 tipos de cadeira, porque ela vai ser a primeira mulher a sentar. Vocês concordam comigo? Sim? Mas a gente poderia ter uma segunda situação. Qual seria essa segunda situação, pessoal? A gente poderia ter o quê? Essa segunda situação, ela poderia estar sentar todo atravessado, por exemplo, assim, ó. O primeiro homem, ó, a mulher sentaria no canto, o outro sentaria no outro, e eles podiam estar distribuídos dessa forma. Concorda comigo? Isso tá parecido com o caso do quê, pessoal? Com o caso do sorvete, não é? Não é que tá parecido com o caso do sorvete? Sim. Se tá parecido com o caso do sorvete, o que acontece? A gente vai ter que, de novo, fazer as possibilidades. Quantas possibilidades a gente vai fazer? Da mesma forma. Quantas pessoas eu tenho? Eu tenho 6 pessoas para 6 possibilidades. Então, como que a gente vai fazer? A gente faz da seguinte forma. Olha só. Eu tenho as cadeiras, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou ter as pessoas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, meus desenhos eles são os mais bonitos, pessoal. Eu sei que vocês estão, tem um povo até com invejado, né? Dizer assim, mas assim, me sigam no Instagram para mais dicas de desenhos, né? Porque a gente é um arazo aqui, meu Deus do céu. Então, olha só, essa primeira pessoa aqui, se ela for a primeira a sentar, quantas possibilidades ela vai ter? 6 cadeiras para sentar. Esse maluco, quando ele vier, quando ele vier, só vai ter mais 5 cadeiras para sentar. E esse outro, quando ele vier, só vai ter mais 4. Esse outro, quando ele vier, só vai ter mais 3. Esse outro, quando ele vier, só tem mais 2. E esse outro, quando ele vier, só tem mais uma possibilidade. Ok? E como que a gente faz isso? A gente vai multiplicar essas possibilidades. Perfeito? Então, a gente multiplica essas possibilidades. Show? Mais ou menos. Tô entendendo, Cauê. Tô entendendo, Letícia. Letícia! Meu Deus, tu devia ter feito. Fizeram um monte de meme contigo, falando do taxista, eu acredito. Do mototaxista. É tenso. Letícia, eu tenho uma aluna minha que se chama Letícia.
ela é do segundo ano. Aluna esplêndida, né? Ela é lá da outra escola lá, mas uma aluna fenomenal, que se dedica ao monte, né? Não que vocês não se dediquem, né? Que eu não conheço os senhores, então eu não posso falar sobre tal, né? Como eu vou falar que o Cauê, porque eu ouço lá dos professores, comento que o senhor é um bom aluno também, mas vamos zelar pelo fato de todos. Então, o que que eu faço aqui, ó? 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes... Ó, tô fazendo esse cálculo aqui, pessoal, ó, Jaqueline. Ó, 6 vezes 5, quanto vai dar? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 3 vezes 4, 120. 120 vezes 3 vai dar 120, 240, 360. 360 vezes 2, 360 vezes 2, 36 vezes 2 vai dar 72. Então, 720. E 720 vezes 1, 720. Então, vão ser 720 possibilidades. Perfeito? Ok? Câmbio, compreendido? Sim! Tchau! Isso aí. Então, tá compreendido. Então, 720 possibilidades dessas pessoas se sentarem em cadeiras diferentes. Perfeito? Então, uma coisa que é importante assim, ó, Sabrina, quando tu tá numa questão do Enem que tem isso, professor, me esqueci de como que se faz a continha de vezes. O que que você vai ter? Nunca vai ser um número pequeno de possibilidades, tá bom? Então, por exemplo, se tiver um negócio mais ou menos assim, ó, o que que eu quero dizer para vocês assim, ó, as respostas, tá? As respostas estarem lá, ó, tá? Tipo assim, ter a resposta a letra A deu 5, letra B deu 18, né? Letra C deu 500, 520. Em qual resposta que você vai ir? Por hora, letra A e letra B de possibilidades podem cair fora, tá? Porque sempre vão dar os números grandes, tá? Possibilidades são sempre números grandes, tá perfeito? Então, cuide muito quanto a isso, tá bom? Perfeito? Show? E olha só, vamos para a próxima situação. Olha só, ah, agora, pessoal, o que que a gente vai ter, tá? Ah, passo as três. ah. Ah, agora a gente vai ter a segunda possibilidade, ok? Nós temos de novo três casais. E esses três casais, eles vão se sentar em três poltronas, perfeito? Então, muda um pouco a execução. Tá? Mas o que que eu quero dizer para vocês? Eu posso ter esses três casais, mas aqui pode sentar o homem e a mulher, aqui pode sentar a mulher e o homem, e aqui pode sentar a mulher e o homem. O que que eu quero dizer? Um pode sentar na diferença do outro, concordam? Então, cada um pode sentar na diferença do outro, tá bom? Então, olha só, eles podem sentar assim, ou eles também podem sentar da seguinte forma, onde, por exemplo, tipo, eles se trocam de lado. Entende, Sabrina? Ok? Tu já foi com o teu boy magia lá no McDonald's, se você disse assim, ah, eu quero sentar aqui na parede agora, e você senta aí na coisa do corredor, lá no Bob's lá, é no Bob's que tem aquela parte do fundo lá. Se tu mora aqui em Concórdia, tu mora aqui em Concórdia, Sabrina? Meu Deus, o professor já tá pedindo até onde os alunos moram. Daqui um dia pede até a conta do banco, Maria Santa. Mas o que que eu quero dizer para vocês? A forma como vocês andam, ou essa coisa de trocar lugar, são possibilidades, perfeito? Então, essa é a ideia. Nesse sentido, eles podiam se trocar aqui também e aqui podiam se trocar também. Perfeito? Ah, esse sentido, a gente dá a seguinte suposição. Nós vamos estudar agora uma situação que se chama anagrama. Perfeito? Que se chama anagrama, que é a ordem das palavras. Perfeito?
Então, nós vamos ter a ordem dessas palavras, tá? Para nós dar o sentido desse segundo estudo, que é onde eu tenho menos lugares com maiores possibilidades, tá? Então, nós vamos para uma palavra, a palavra aba. A palavra aba pode ser escrita de quantas formas diferentes? Pensem aí, qual seria o primeiro cálculo que a gente faria, pessoal? Ah, professor, eu não sei fazer cálculo, então eu vou fazer o desenho dela, de como ela podia ser escrita. Façam aí para a gente ver. Como que ficaria? Tom, pare, 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 padim, dim, 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 tom, pare, pare, padim, parou, parou, padim, dim, 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 nananana, nananana. Esses anagramas de palavra, pessoal, eles também têm bastante, hein? Em 2019, quando eu fiz, teve uma que pediu da anagrama da palavra era, eu não lembro se era arara ou de codorna. Codorno era. Porque assim, ó, vocês concordam comigo que a palavra arara, eu tenho 3A. Mas esses A, eles podem, vocês concordam comigo que eles são A, que eles podem ficar transitando, né? O que é isso? Eles podem estar escritos em vários lugares. Dessa forma, o que acontece? Ele. Vamos entender o caso aqui. Olha só. Em quantas formas diferentes eu posso escrever a palavra aba? Tá? Então, arquivo, novo, não salvar. Então, a palavra aba, eu tenho aqui, ó. Para a gente definir os A diferente, nós vamos fazer assim, ó. O A, o B e o A maiúsculo. Perfeito? Para aí a gente não se perder, tá bom? Então, como que seriam as formas que a gente poderia escrever? A primeira forma é a normal. Seria aba. A segunda forma, a... Opa, vamos fazer normal. A, B, ok? A terceira forma seria como? Me diga. Podia ser assim, ó. B. E a outra? A, B e A. Deixa eu só fechar esse B aqui, senão vocês vão dizer, meu Deus, a hora ele usa B maiúsculo e outra B minúsculo. E a outra forma? B, A e a última? B, A e A. Então, olha só. Tô vendo que de três, pessoal, de três letrinhas, o que é que a gente conseguiu, Letícia? A gente conseguiu definir o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades. É bastante, Cauê, tu não acha? Sim! É bastante, muito bem, Cauê. São bastante as possibilidades. Então, assim, não sei fazer a conta, o que que eu faço? Pega aí, multiplica, tá bom? Professor, mas eu queria fazer pela conta. Qual que é a conta que a gente faz? Quantas possibilidades a gente tem aí? A gente tem três. Então, são três casinhas, ó. Uma casinha, duas casinhas e três casinhas. O primeiro A, ele pode ser escrito em quantas coisas? O primeiro A, pessoal, ele pode estar escrito se eu fosse escrever o primeiro A, em três dimensões. Então, aqui podia ser três, aqui podia ser duas letras e aqui podia ser uma. E, de novo, a gente tem o quê? Uma multiplicação. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, 6 são o número de possibilidades que a gente encontrou aqui, ó. Que eu falei para vocês agora, ó. Beleza? Show de bola, estão entendendo? Thiago, tu tá entendendo aí? É porque assim, ó, a gente precisa saber dessa teoria agora, Sabrina, porque senão depois nós não entendemos nada. Porque depois, os exercícios ou ele pede permutação, ou ele pede arranjo, ou ele pede combinação, ok? Entendido? Câmbio, Tera, pessoas maravilhosas estão aí. Letícia, me conta tuas frustrações, professor, não sei. Sabrina, Jaqueline, tá entendendo, Jaqueline? Não tô entendendo nada. Eu gostaria de saber se essa Jaqueline é a minha aluna. A Jaqueline é câmbio, Tera, Marte não é minha aluna. Jaqueline, sim, não sou professor.
Tudo, tá entendendo tudo, Letícia? Tudo ok. Meu Deus, tudo ok. Uau! A Jaqueline não está ao vivo aí, não está on. Será que ela só abriu? Meu Deus do céu, ela só abriu a gravação e está em off. Ela está tomando café. Ela está respondendo o Boy Magia. Meu Deus do céu. Heloísa, tudo caprichado, tudo tranquilo? Ontem à noite vocês tiveram a aula com a professora de português, ela já deu umas dicas dos temas lá que vão cair, que era para estudar. Ok? Ela deu tudo certo, então beleza. Ah, então, olha só. Anotem essa formulazinha aqui, ó, da análise combinatória, tá? Para vocês não esquecerem. Essa formulazinha aí, que é ó, a partir dela que a gente vai trabalhar. Falei para vocês, né? 3 ou 4 questões de Enem são de análise combinatória. Que é essa coisa assim de vocês fazerem uma interpretação de quantas são as possibilidades e quantas são as funções aí, tá? Então, essas são as ideias. Anotaram tudo? O importante dessas aulas, pessoal, que depois assim, ó, professor, não passei no Enem, o que que eu vou fazer o ano que vem? Olha, amigo, desistir não pode, tá? Eu faço Enem desde 2009. Então, esse ano vai ser 19, 20, 21, 22. São 12 anos. Não, 13 anos. São 13 anos que eu faço Enem. É, muito bem. Cara, olha, cada ano é uma experiência nova, Tiago. Eu gosto de fazer porque assim, ó, para mim ensinar meus alunos, é propício que eu vá no dia da prova, veja as questões, faça uma leitura, sabe? E é bom para sentir aquele clima, Sabrina, tipo assim, meu Deus, aquela pulsação do negócio, mas eu gosto de ir lá para resolver as questões de matemática, né? Melhorar um pouquinho a redação, para a gente aprender a escrever melhor. Então, essas são as funções que se faz, mas assim, não, nunca desistam na, a, de fazer isso, tá? Olha só, vamos a algumas possibilidades, pessoal, tá? Então, anotaram essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui é para a gente fazer o quê? Quando vier para vocês fazerem anagramas, anagramas de palavras, o que que é assim? Perguntar quantas palavras podem ir em tal coisa, quantas palavras vão em outras coisas e dessa forma. Perfeito? Sim, câmbio. Então, olha só. O que que eu vou ter aqui, ó? Anagrama de ameixa. Vocês estão vendo, então, aqui a palavra ameixa. A palavra ameixa, ela pode ser escrita de quantas formas diferentes? Então, o que que vocês vão ter que contar? Quantas letras tem, ó? A, me, e, chá. Então, a ameixa, ela tem 6 palavras. Então, é uma permutação de 6. E por que diabos, professor? Meu Deus, vamos tirar o... Fui falar palavrão. Por que Camadornos... É, vocês sabem que eles tiram o vídeo do YouTube do ar, né? Se tu tem palavrão. Vou ter que cortar depois essa parte aqui. Pois é, então, tem que cuidar. Por que Camadornos, então, é que tem 6 fatorial e tem um 2 embaixo fatorial, né? Por quê? Quando a letra se repete, nesse caso aqui, ó, o que acontece? A gente tem que colocar a quantidade de letras que se repete, tá? Então, por exemplo, a palavra a se repete 2 vezes. O que que isso quer dizer? Se você fizer 6 fatorial, você vai ter a seguinte continha aqui, ó. Deixa eu dar um print screen aqui, e daí a gente joga para outro lado lá, daí a gente vai trabalhando lá com ela. Então, olha só, aqui, ó, que continha que a gente fica, ó? A gente fica com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que embaixo, pessoal, a gente tem que fazer uma divisão pelas coisas que estão repetindo. Quem que está repetindo? Está repetindo o 2. O 2. O A. Quantas vezes o A está repetindo? Uma vez.
Tá? Então, mas quantos A's tem? Tem 2A. Então, a gente vai fazer o quê? Em cima, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente viu que dava quanto? 720. Então, em cima vai dar 720. E embaixo, 2 vezes 1 vai me dar 2. 720 dividido por 2 vai me dar quanto? 360. Tá bom? Então, isso que vocês têm que ter claro, Cauê. Um anagrama são números de palavras, são quantidades de palavras. Mas embaixo do anagrama, o que precisa ser feito? Tu tem que descrever as palavras que se repetem, tá? As letras que se repetem, tá? Mas, professor, por que a gente não fez antes com a palavra aba? É porque os as eram diferentes, tá? Eu queria falar para vocês, tá? Beleza? Sabrina, vamos olhar a palavra branco. A palavra branco, ela tem alguma repetição aqui, ó? Vamos aumentar aqui, ó. Vamos dar um zoom para Sabrina ver aqui, ó. Olha a palavra branco. A palavra branco aqui, ó. Olha só aqui, ó. Ela tem alguma coisa que se repete? Desculpa. Sim ou não? Sim! Não! O que vocês acham? Tem ou não tem que repete? Não tem. O que isso quer dizer, Sabrina? Que a gente não vai precisar fazer nenhuma divisão embaixo. Tu tá entendendo, Cauê? Se eu não tenho letra que se repete, eu não preciso fazer a divisão. Entendido, Jaqueline? Jaqueline, câmbio, Tera. Tiago, tá me entendendo? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Quando eu tenho, por exemplo, assim, ordem de sorvete, pode fazer tudo multiplicado. Mas quando eu tenho bola de sorvete que se repete, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar ele embaixo dividindo a quantidade de bolas que aparece igual. Tá bom? Então, isso tem que estar muito ciente. Então, vamos lá, olha só. E olha agora, pessoal. Agora veio o pulo da cobra, tá? Não que a cobra vai pular, tá? Mas olhem a palavra banana, pessoal. A palavra banana, o que está acontecendo com ela aqui, Heloísa? Heloísa, fala comigo, Heloísa. Cauê, me ajuda. A palavra banana está repetindo alguma letra? Tic, tic, toc, tic, toc, toc, tic, tic, toc, lá, 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 lá. Os meus alunos ficaram mudos. O N, muito bem. E além do N, mais quem? A letra A, concorda? Isso. Quantas vezes está repetindo a letra N? Falem duas. Quantas vezes está repetindo? Isso, muito bem. E o A? Quantas vezes está repetindo? Falem três. Isso aí. Maravilhoso. Então está repetindo um, está repetindo duas e o outro está repetindo três. Então, aonde que vai essas repetições, pessoal? Embaixo. Então vai embaixo. Então, estão pegando a ideia? Sim, professor, estamos a mil. Então, o que a gente vai fazer? Em cima, a gente vai fazer o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo? E embaixo nós vamos fazer o quê? Ó, a gente vai fazer. A primeira nós vamos fazer a do A. Então, vou fazer de outra cor aqui para vocês não se perderem. A do A vai ser 3 vezes 2 vezes 1. E quanto que vai ser a do N? 2 vezes 1. Aí, o que vocês fariam? Tá? E aqui é multiplicado também, tá? Ó, entre um e outro. O que vocês fariam? Vocês concordam comigo que quanto dá 3 vezes 2 vezes 1? O que eu quero dizer para vocês, ó? Se eu riscar do 3 para baixo aqui, ó, aqui na parte de baixo, que eu vou riscar pode ser em verde, ó. Se eu riscar tudo isso aqui, ó, eu consigo eliminar tudo isso aqui. Tá bom? O que eu posso fazer? Posso dizer? Eu posso eliminar tudo isso para trás. Aí a gente ficaria com 6 vezes 5 vezes 4. Mas, professor, eu não estou acreditando nesse teu papo furado aí. É a mesma coisa, só a gente fazer multiplicado aí que vai dar a mesma situação. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 720. Dividido por quanto que vai dar embaixo. Tá bom? Então essa é a ideia. Show? Então vai dar quanto? 6 vezes 5 vai dar 30. Opa. Quase que eu fiz um erro, ó. Ó,
E esse 2 aqui eu preciso simplificar com esse 4. 2 vezes 4, 4 dividido por 2 vai dar 2. Tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Para a gente não ter nenhuma dúvida, e eu não passar cachorro por lebre para vocês. Em cima a gente vai ficar com 720. E embaixo a gente vai ficar com 3 vezes 2, que dá 6. E 6 vezes 2 vai dar 12. 720 dividido por 12 vai me dar quanto? Cri, 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 cri. Vai me dar 60. Alguém pode conferir comigo? Eu não tenho calculadora próxima aqui. Mas eu acho que é para isso, é o que está ali no exercício. Eu não ia falar alguma outra coisa besteira. O que tu acha, Heloísa? Não sei, professor. Vai saber? Foi tu que fez os slides? Como é que eu vou saber disso? Olha a palavra parque. Parque, Sabrina. Parque não é o parque aqui do São Cristóvão, tá? O parque de exposições. Tanto é que parece que vai ter um esquema de cervejaria aí, próximos dias aí. Meu Deus, se eu ganhasse dinheiro por tanta propaganda que eu faço das coisas, já tava rico. Já tava rico, Sabrina. Meu Deus do céu. Da terra. Palavra parque. Quantos são os anagramas? O que a gente vai ter que analisar? A palavra parque, Cauê, ela tem repetição? Tem ou não tem? Professor, não tem! Se não tem, a gente faz normal. Por isso que fica uma permutação de quanto? De 6, que vai dar de novo 720. E a nossa última palavra pateta. Façam aí a palavra pateta, Sabrina. Façam aí e me encontrem o resultado. Enquanto isso, eu vou pegar mais uma água que eu tô morrendo de sede. Meu Deus, parece que eu tô no Saara, Maria Santa. Já desenvolveram? Quais são as letras que vão repetir a palavra pateta? Pateta. Pateta. O pateta é aquele do coisa, né? O cachorro, né? Não, pateta é o dono do cachorro, né? O cachorro é o Pluto, né? Me ajuda aí, Thiago. Essa aí é da tua época? Tu já assistiu o Pluto e o Pateta? Cauê, tu já assistiu o Pluto e o Pateta? Não, nunca assisti, professor. Que vergonha, Cauê! Que dramático, gente. Meu Deus do céu, que tristeza. Mas vamos lá. A palavra pateta, ela vai ter quantas letras? Ela vai ter, que se repete, o T e o A. Então, o A aqui. Perfeito? Show! E como que a gente vai fazer essa continha? Da mesma forma, tá? Então, olha só. Uh, eu estou trazendo essas questões para vocês, pessoal, porque é um resumo de como aparecem as questões do Enem, tá? A questão do Enem aparece assim: quantos são os anagramas da palavra coiote? Tá? Então você vai ter que fazer, opa, repete, vou ter que fazer o quê? Isso aqui. Não repete, vou ter que fazer essa outra aqui, tá? Então o que você vai ter que fazer? Uma permutação de 6 vezes 5. Em cima vai ter que fazer todo aquele ponto lá que a gente fazia. E embaixo, então a gente vai fazer quantas são da palavra da letra T, que são 2 vezes 1, e da palavra da letra A, que também vai ser 2 vezes 1. Tá? E no final você vai ficar com quanto? 720 dividido por 4. Entendido, Heloísa? Não, professor, não estou entendendo nada. Meu Deus, que dramático, Heloísa. Ah, muito bem. A Heloísa tá firme e forte aí, Heloísa. Tá bom? Então, sempre tem um indício. Quer escrever no resumo do caderno? Escreva assim, ó. No anagrama. Então, vamos lá. No anagrama de palavras, eu preciso. No anagrama de palavras. Acho que eu vou até escrever aqui. Arquivo novo. Olha só. No anagrama de palavras, eu preciso saber
as letras que se repetem para colocá-las na parte de baixo da conta. Ok? Deixa eu ver se está escrito certo. No anagrama de palavras, eu preciso saber as letras que se repetem para colocá-las da parte de baixo da conta. Fizeram esse print, anotaram? Beleza? Essa é uma dica primordial. Primordial. Já anotaram? Câmbio? Jaqueline já anotou, mas não é tirar print, Jaqueline, porque se tira print, depois fica perdido lá com os memes do celular, com os videozinhos do YouTube, fica perdido com um monte de coisa, e depois não sabe nem onde mais está. Entendido, Letícia? Então, tenha tudo organizado. Organização é um princípio da produtividade. Uma pessoa organizada é uma pessoa produtiva, tá? O que eu quero dizer que é uma pessoa que é organizada, ela tem, assim, um desenvolvimento mais rápido, né? Aí tu vai ver o quarto dos malucos, tu acha o chinelo dentro do negócio que era das meias e tudo mais. Fica uma coisa de louco. Perfeito? Podemos ir para adiante? Vamos lá? O que tu acha, Cauê? Vamos para frente. Vamos para frente, senão nós vamos ficar só falando em anagrama, professor. Existe uma outra situação, pessoal, tá? Que as questões do Enem perguntam, tá? Que se chama permutação circular. O que isso quer dizer circular? O próprio nome já diz. Circular vem de círculo, ok? Então vem de círculo. Que círculo é esse? Vamos pensar que na família da Heloísa tem 4 pessoas que se sentam à mesa, tá? Então, olha só. Se tem 4 pessoas que se sentam à mesa, isso quer dizer que as 4 vão comer, vá. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês? A gente pode ter as seguintes possibilidades, pessoal. Ó. Tu concorda que uma pode sentar num lado hoje, no outro lado amanhã, no outro lado depois da manhã e assim por diante. Ok? Entendido? Então elas podem sentar em lugares diferentes, tá? Tá? Então elas podem fazer isso, tá? Mas o que eu falo para vocês, né? A gente tem aí na permutação circular, a gente não pode confundir uma situação, tá? Se a gente fosse fazer pelo que a gente está aprendendo até agora, a gente tem 4 possibilidades, tá? A gente tem 4 possibilidades para 4 cadeiras, perfeito? Só que agora começa a aparecer umas situações, tá? Por quê? Elas não podem trocar de ordem. Como assim, pessoal? O A tem que sentar do lado do B, o B tem que sentar do lado do C, o C tem que sentar do lado do D e o D do lado do A, tá bom? Então a continha muda um pouquinho dessa forma, tá? Então, olha só, eu vou ter que fazer o quê? Uma permutação de 4 dividido por 4, tá? Por quê? Ah, 4 pessoas para 3 permutações dividido por 4. Por quê, pessoal? Porque ele tem uma ordem de sequência. Digamos assim, ó. O João tem que sentar do lado obrigatoriamente da Maria, do Pedro. Lembra que antes a gente não tinha problema se eu colocava um sorvete diferente do outro. Mas agora aparecem uns problemas onde ele tem umas restrições. O que são essas restrições? São regras. Tipo assim, o Nico tem que sentar do lado do Juca. O Juca tem que sentar do lado do Paulo. O Paulo tem que sentar do lado do Nequinho. Entendido? Então, essas coisas daí a gente começa a mudar um pouquinho. Tá? Mas isso vocês vão entender no exercício. No exercício, a questão do Enem pode ser que dê assim, ó. Quantas são as maneiras quantas são as maneiras de que 5 pessoas se sentem à mesa? Então, a gente vai fazer o quê? Uma permutação de 5 vezes 4 dividido por 5. Perfeito? Entendido? Então, é essa continha que a gente faz.
quantidade de pessoas, quantidade de lugares, vezes o número inferior da permutação. Ok? Show, câmbio. Então, Heloísa, professor, mais ou menos entendi. Mas o que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que saber quantas são o número de pessoas e a quantidade de coisas nessa pessoa. Quantos são os lugares na mesa. Mais ou menos. Show. Estão entendido? Ô, câmbio. Heloísa. Ela deve estar pensando, meu Deus, eu odeio esse cara. Ele só fala o meu nome. Gente, tem 10 alunos na sala. Por que ele só fala meu nome? Não sei, Heloísa. Não sei. Eu tenho uma aluna que eu dou aula para ela, que ela se chama Heloísa. Ela é do 8º ano. Também é uma aluna muito glamourosa. Tá bom. Pena que ela não sabe tabuada, que vergonha. Não, é primordial saber a tabuada, principalmente pro Enem, tá? Ela faz vocês assim irem mais longe. Faz vocês desenvolverem os cálculos mais rápidos. Olha só, aqui a gente tem uma outra fórmula de círculo, distribuída em 5 partes, tá, pessoal? Que a gente pode descrever, ó. 5 crianças distribuídas em forma de círculo para uma atividade. De quantas formas diferentes pode ser feita? Então, olha só, a gente tem as possibilidades, ó. A forma A, a forma B, a forma C, a terceira e a última. Entendido? Mais ou menos. Estão vendo que, ó, a pessoa que estava aqui no item A, ela foi aqui para o lado. Depois ela desceu, depois ela veio para cá, e depois ela veio para aqui, e depois volta ao normal. Então, aqui tem uma sequência lógica, tá? Perfeito? Show, câmbio. E o que é para vocês anotarem? É isso aqui, ó. Olha só. O que é, ó? Então, essas são as 3 fórmulas iniciais, que são o quê? Permutação. A permutação simples é aquela das ordens dos fatores. A segunda, essa aqui, ó, é o anagrama. Então, essa primeira é sorvete, a segunda é anagrama e a terceira é mesa. Pode escrever assim, ó. Fórmula do sorvete, fórmula das letras ou do anagrama e fórmula da mesa. Compreendido? Anotem essas 3 fórmulas, que elas são primordiais. O que quer dizer primordial? Elas são muito importantes. Muito, muito, muito importantes. Ok, Heloísa? Não tira o foco daqui que já estão. Querem ter aula? Vamos ter aula hoje até que hora? Vamos ter aula até meio-dia? Não sei. É porque no horário está dito que é até às 10, mas eu não. Eu até pensei de começar 8h15, eu disse, mas não dá. Hoje a gente vai até umas 9h30, 9h40, porque eu tenho da aula hoje, até as 2 horas da tarde. Ô, alegria, mas vamos lá. Que nada. Eu tenho aula da universidade, enfim. Mas vamos lá. É isso que. Depois das 2 horas da tarde a gente vai fazer um show. O que é esse show, Cauê? Apareça lá em minha comunidade que tu vai ver o futebol que a gente joga. Meu Deus, que poder. O que tu acha, Thiago? Tu também gosta de jogar futebol? Tu, Sabrina, gosta de jogar futebol? Jaqueline, tu gosta de jogar futebol? Professor, não sou muito fã de futebol. Eu gosto de jogar futebol. Denise! Bianca, tia, eu esqueci do nome de vocês duas. Denise, tu gosta de jogar futebol? Professor, eu não gosto muito de jogar futebol. Hein? Tu gosta de jogar? Que legal. Olha. Boiane, eu tinha uma conhecida minha que ela tinha sobrenome Boiane. Ela se mudou para Concórdia agora, mas enfim, vai saber se é sua parente. Eu morava lá acho que pertencia a Irani, aquela comunidade lá para baixo. Ou pertencia a Lindóia, não lembro. E enfim. Ok? Compreendido? Câmbio? Então vamos adiante, porque a gente não pode. Olha só. Aí agora é a primeira pergunta que eu faria para vocês, tá? Professor, mas quando eu estou numa continha lá, ah, como que eu faço para mim entender o que eu vou usar? Qual dessas fórmulas eu vou usar aí? Tá bom? Então, vocês vão partir do princípio pretexto, tá? Que são o quê? É uma frase que eu pensei para vocês, tá? Uma frase, tá? Para vocês, como definir a fórmula que eu vou usar? Por exemplo, assim,
Como vocês sabem, como que a Denise, ela arruma uma forma para ela fazer uma cantada para o contatinho dela? Tá bom? Como que você sabe, mais ou menos? Tu vai dizer, esse menininho ali, ele acha que gosta de umas cantadinhas mais tchananã, porque ele é de tal forma. Da mesma forma, tu vai pensar assim, aquele lá eu vou dar umas cantadinhas mais assim, uau, porque ele é mais descoladinho. Entende? Então a gente tem que saber que forma que a gente vai utilizar, que fórmula a gente utiliza para cada coisa. Concorda comigo? O que tu acha, Heloísa? Tu não faz isso? De usar fórmula, né? Não de fazer. Não sei se tu fica cantando os meninos aí. Vai que eles se apaixonam por ti. Não... Ah, é que tu tem namorado, meu Deus. Aí o namorado tá escutando e ele vai pensar, meu Deus, já quero quebrar esse professor, não é? Mas o que que eu vou falar para vocês? Essa é a frase que vocês vão utilizar, Heloísa. O número de objetos é igual ao número de posições? O número de objetos é igual ao número de posições? O que que isso quer dizer? Se eu tenho 6 bolas de sorvete para 6 lugares, se eu tenho 6 bolas de sorvete para 6 lugares, isso quer dizer que a gente vai utilizar permutação, que é a primeira coisa que a gente fez. Ok? Então, olha só. Então, anotem essa frase, que é a frase que vocês vão ficar falando no dia, tá? Para responder essas 4 ou 5 questões que vai ter lá. Anotem essa frase. Anotem, ela é primordial. O número de objetos é igual ao número de posições? Estou até cortando a grama aqui do lado. Deixa eu ver o que o vizinho está fazendo. Anotem enquanto eu vou olhar se o vizinho está cortando a grama. Pois é, está cortando a grama mesmo. Anotado? Show? O número de objetos é igual ao número de posições? Sim. Isso quer dizer que a gente vai usar permutação. Eu tive que me vestir uma blusa de manhã, estava até um pouco frio no início, mas agora já está um pouco calor, daqui a pouco eu vou até tirar minha blusa. Então, pare. Aí, olha só, pode passar? Cauê, copiou? Oh! Sabrina, copiou? Denise? Bianca, copiou? Bianca, câmbio. Denise? Ok, então. E eu perguntou, copiou o quê, professor? Que nem estava ali na aula, nem estava prestando atenção. Os professores, quando vocês têm aula no Meet, eles ficam chamando vocês assim? Eu chamo, que é bom para saber se estão ao vivo, se estão ali prestando atenção. Se não estão prestando atenção, é hora do chinela. Terolar. Terolar o croque. É isso aí, tá? Então, olha só. Mas, e se a pergunta for não? O número de objetos é igual ao número de posição? E tu disser não. O que que isso quer dizer? Se eu tenho 6 pessoas para se sentar em 4 lugares, concordam comigo que vai ter 2 pessoas que vão ficar fora? Sim ou não? Heloísa, eu tenho 6 pessoas para sentar em 4 cadeiras. Vai dar para todo mundo sentar ao mesmo tempo? Depende, não quer, professor. Olha muito. Olha. Sentar nessas cadeiras. Ó, estão pensando já besteira ali. Dio. Então, olha só. 2 pessoas vão ficar o quê? De pé. Tá? E a pergunta é, quantas possibilidades diferentes eu posso ter dessas pessoas sentarem? Tá? Então, aí, a pergunta é, a ordem importa? Então, essa é a nova pergunta que vocês vão anotar. A ordem importa? Então, olha só. O número de objetos é igual ao número de posições? Se ele for não, a ordem importa? Se a ordem importa, a gente vai utilizar arranjo. Tá? Aí a gente vai para a formulazinha aí, trabalhar um exercício sobre isso. Fizeram a cópia, a ordem importa? Imagina 3 horas da tarde resolvendo as questões de matemática, o cara puxa uma folha e diz assim,
pergunta pro cara, o número de objetos é igual ao número de posições? Ele vai te olhar e tu vai dizer assim, a ordem importa? Aí tu vai dizer sim ou não. É, mas é assim que a gente tem que levar esses macetes. Eu até indico meus alunos que eles levem assim, ó, uns escritos meio que no dedão, assim, ó, escrevam assim, aí tu fica olhando assim, esses dedos. É, uma vez, a primeira vez que eu fui fazer o Enem, eu não sabia a tabuada do 8 e do 7. Eu anotei no dedo, na mão. Que nada, gente. Olha, tentativa é o que vale. Tu entendeu, Sabrina? Eu, aquela vez eu pensava, não. A primeira vez que eu fui fazer o Enem, eu pensei, né? Não, deve ser que cai umas perguntas de tabuada ali, eu tô lascado, né? Tipo 5 vezes 8, 7 vezes 8, eu tava lascado, né? Aí ele veio anotado num dedo, né? Mal sabia eu que eu nem ocupava dessa forma, né? Enfim. Eu até pensava, não, as questões de mais e de menos eu vou acabar destruindo, né? Mas olha só, se a ordem importa, pessoal, a gente vai para uma ideia aqui, ó. Ó, 10 atletas disputam uma corrida entre amigos. De quantas maneiras diferentes pode ocorrer a classificação dos 3 primeiros colocados? Não pode haver empate. O que isso quer dizer? Eu tenho 10 atletas. Tá entendendo, Sabrina? 10 atletas. Quantas posições eu posso ter? 3. E a ordem importa? Sim, porque tu pode ficar em primeiro, ou tu pode ficar em segundo, ou tu pode ficar em terceiro. Concorda? Ok? Se tu ficar em primeiro, outras vão ficar em segundo e terceiro. Se tu ficar em segundo, alguém ficou em primeiro e terceiro. E se tu ficou em terceiro, alguém ficou em primeiro e alguém ficou em segundo. E aí pode mudar entre os 10 competidores. Como que a gente trabalha sobre isso? Então, olha só. A gente vai ter um arranjo. Olha só. Essa é a quarta fórmula que vocês vão anotar. Quarta fórmula. Quarta fórmula. Anotem essa fórmula. Arranjo de N termos de possibilidades. Anotaram? Aí olhem para cá, ó. Olhem para cá. Em cima, sempre vai a quantidade total. Quanto que é a quantidade total? Quantos atletas tem? 10. E embaixo, professor? Embaixo nós vamos fazer número de atletas menos números de posições que a gente tem. E 10 menos 3 eu vou ficar com 7. Deixa eu só voltar aqui. Então a gente vai ter quanto? Deixa eu só minimizar e daí a gente trabalha aqui, ó. Então a gente tem a fórmula A na N de P. N, número de termos. P, possibilidades. Onde eu vou ter 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. E 10 fatorial vai ser igual. Quanto que dá as 10 menos 3? 7. Ok? Continuando, como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E embaixo, 7. Aí eu ia fazendo vezes 6. Vocês vão vendo que esse pedaço aqui, pessoal, eles vão se repetir, Sabrina, ó, daqui para frente e daqui para frente. Quer dizer que eu posso simplificar. Ok? Ok? Então, se ele vai se simplificar, eu posso cortar os dois. Aí, o que, que tu vai fazer só aqui? 8 vezes 9, que dá 78, 2 vezes 10, 720. Então, olha só. Quantas são as possibilidades de ter primeiro, segundo e terceiro lugar de ordem diferente? 720 possibilidades. Ok? Professor, eu acho que tu devia fazer mais um exercício desse. Vamos fazer mais um desse, Sabrina? O que, que tu acha? Para nós entender? Tá bom? Pode ser? O que, que tu me diz? Me fala? Me fala, Sabrina! Pode. Vamos lá. Olha aqui, ó. Arquivo novo. Vamos salvar.
existem 7 pessoas para se sentarem em 4 lugares. Por ordem de chegada. Existem 7 pessoas para se sentarem em 4 lugares por ordem de chegada. Perfeito? Quantas são as possibilidades? Aí o que a gente tem, pessoal? Lembra como é a fórmula? Nem lembro mais, professor. Eu disse, meu Deus do céu. Oh, tristeza. Então a fórmula que a gente tem é o quê? A de N na P. Onde? Em cima, Heloísa. Lembra sempre, em cima é a quantidade total. Quantos são a quantidade total? 7, Heloísa. 7. E embaixo, Heloísa? Embaixo a gente tem que fazer aquela continha de menos. Que vai ser quanto? 7 menos 4. Perfeito? E a gente vai fazer como? 7 fatorial. E embaixo, 7 menos 4, que vai dar 3 fatorial. E agora é só desenvolver o cálculo. Que cálculo? Em cima. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Opa, já estava pensando no próximo número. Vezes 4 vezes 3. Embaixo. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. O que isso eu quero dizer para vocês? Esses carinhas aqui se repetem. Ok, Heloísa? Então eu não escrevo eles. Eu só vou escrever isso aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 10, 420. Metade de 420, 210. 210 vezes 4, 840. Então, resposta final, 840. Ok? Então, essa é a resposta final. Então, vai dar 840 possibilidades diferentes de sentarem nessas cadeiras aí. Tá? Ok? Estão me entendendo, Heloísa? Tu tá captando? Tu tá captando? E você, Cauê? Eu quero te ouvir a sua voz, Cauê. O que você está entendendo e o que você não está entendendo? Hein? Me diga. Pois é. Vocês vão fazer. Já saiu os locais do Enem. Vocês vão fazer o Enem aonde? Esse ano. Esse ano acho que eu não vou fazer o Enem. Não sei. Tô pensando. No Deodoro. Deodoro é quem? O Cauê ou é a Heloísa? E tu, Sabrina, vai fazer. E tu, Cauê, vai fazer onde o Enem? Fazer na sala, professor. Ó, muito bem. Eu vou fazer Denise. meu lavo. No Olavo. Eu vou fazer no Deodoro também. Olha só. Então o Thiago vai conhecer a Heloísa. Olha só. A Heloísa é uma senhorita que tem. Ó, no Vidal, Letícia, legal. Eu não sei se vai ter esse ano no coisa. Ano passado eu. O ano passado eu cuidei o Enem. O ano passado eu não fiz o Enem. O ano passado eu cuidei, eu era de sala, fiscal de sala, mas não, que eu não passava as respostas para pesada. Não vão pensar isso, é. Mas eu cuidei lá no. Como é que é o nome? Lá no. Não, no Par era. Tu vai fazer em Seara, Bianca? Como é que. E pode fazer o Enem lá? No Colégio Seara. É que os colégios têm o mesmo nome que a cidade. Mas e onde é que fica esse colégio Seara? Em Seara? É em Seara. Por incrível que pareça. Que louco.
Mas eu não sabia que podia fazer fora de Concórdia. Tô de cara. Ah, é porque eu acho que ali junto o pessoal de Itá, essas coisas. Mas é que uma vez vinha tudo pra Concórdia, sabe? Eu nem sabia que podia. Eu sei, tipo, conheço pessoas da nossa região que também fizeram em Ceará. Que É, louco. não sei porque. Ah, vai saber. Bom, pode ser que se reúne o pessoal talvez de Itá, vai ali, de Arvoredo, Paial, enfim, Chavantina, deve ir ali o pessoal. O pessoal, tipo assim, ó, de Irani, de Pumirim, Arabutã, Lindóia, esse pessoal vem tudo pra cá, Peritiba, enfim, esse pessoal chega pra cá. Enfim, mas fiquem já atentos e lembrem de no dia me levar a identidade, porque não pode ser identidade. Então, olha só, professor, mas eu tenho minha foto da identidade no celular. O problema é teu. Leve a identidade, tá bom? Não se esqueçam da identidade. Vamos fazer o nosso último agora aqui, ó. Nosso último esquema. Olha só, hoje o que que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma demonstração, mais ou menos, das perguntas que caem, tá? Então, tem até umas perguntas lá na frente, mas eu não esse ano também no documento digital além. Esse ano também pode. Ah, sim, sim, mas para quem já tem o documento feito, né? Tipo, aquele novo lá, a carteira de retirada é feita, né? Então, é muito importante isso aí, tá? Então, olha só. O número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for sim, vocês usam permutação. Se a resposta for não, vocês usam arranjo. E se a resposta for não, a ordem importa? Não. Por exemplo, assim, eu posso o cara ser primeiro lugar, pode ser segundo lugar, pode ser terceiro lugar, independente da sequência. Aí a gente vai usar o quê? Combinação, tá? Ok? Então, como que funciona? Olha só. De quantas maneiras posso separar 8 bolas de cores diferentes em saquinhos de plástico, onde cada saquinho deve conter 4 bolas? Então, a fórmula da minha combinação é como? Tá? Ó, eu vou ter em cima número totais de objetos, aqui embaixo número de possibilidades de objetos menos possibilidades. Então, anotem essa fórmula aqui. Anotem essa fórmula que ela também é muito importante. Meu Deus, eu vi uma notificação no meu coisa aqui. Há exatamente 15 anos atrás, eu estava em Araranguá. Não tá errado isso aqui? 15 anos atrás eu era pequeno, não tinha, tava passeando. Tá drogado isso aqui? Anotaram essa fórmula? Então, olha só. De quantas maneiras diferentes eu posso separar 8 bolinhas de cores diferentes em saquinhos de plástico, onde cada saquinho deve conter 4 bolas? Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Aqui, ó, pessoal. Olha só, ó, Thiago. Aqui tu tem o número de posições. P é número de possibilidades. E tu tem que fazer o 8 menos 4 aqui no meio. Tá bom? Aí, como que a gente faz? Em cima a gente vai escrever o 8. Aqui nós vamos escrever o P, que é 4. E aqui a gente vai fazer 8 menos 4 no meio, que vai dar 4. Tá? E daí a gente vai multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2, tá? E em cima também, mesma coisa. Perfeito? E a gente chega a 70 possibilidades. Vamos fazer um diferente aqui para vocês. Deixa eu tirar um print desse aqui. E daí vocês tentem fazer essa outra aqui, ó, que eu vou deixar para vocês. Ctrl A, Ctrl V. Opa, aqui não deu print da outra? FN, screen. Ctrl A, delete, Ctrl V. Aí.
Agora, para vocês tentarem aqui, ó. Vou apagar o número 4 e vou apagar o número 8. E aqui no lugar do 4 e do 8, eu vou escrever o... Escrever de... Ah, de azul, de preto também não vai aparecer. Tem que escrever de amarelo. Eu vou escrever o 10. E aqui eu vou escrever o 5. Então, tentem fazer essa continha aí. Faço. Da mesma forma, vou deixar embaixo o cálculo. Enquanto isso, eu preciso me espreguiçar um pouco. Tentem aí, que assim é fácil. Mamão com açúcar. Então, olha só. O N vai ser 10 e o meu P vai ser o 5. Tá bom? Perfeito? Perfeito. Olha só, uma outra coisa importante, tá? Na terça-feira, dia 15 de novembro, daqui exatamente 10 dias, eu vou fazer uma revisão das questões conceituais que vão cair no Enem. Então, assim, ó, comentem com os colegas de vocês, falem, olha só, dia 15, vai ser numa terça-feira. Pois é, vai ser numa terça, porque, olha, gente, eu nunca vi num ano que eu tô tão enforcado de coisa. Eu tô falando, eu tô matando um leão por dia. Enfim, era para eu ter dado aula no dia de finados, mas enfim, olha, que era a quarta passada, mas eu não consegui me adiantar. Então, olha só, a prova, é, vocês vão ter, é, dia 12 vocês vão ter a redação, né? É, né? Dia 12 é a redação. Não, dia 13. E dia 20 é português e matemática. Isso aí. Dia 13 é redação e dia 20 é português e matemática. Então, dia 15, tá? Dia 15 vocês vão ter um aulão de matemática de 2 horas, meu Deus. Haja tenso. De 2 horas para nós discutir as questões que são, assim, primordiais, os assuntos que são primordiais. Então, comente com seus colegas, falem, olha só, se tu não sabe nada, amigo, dia 15 vai ter um pauleirão, para nós entender. Isso aí, tá? Então, dia 15, numa terça-feira, vocês vão ter uns estudos sobre isso. Como é que ficou aqui a continha de vocês? Já terminaram? Vou começar resolvendo ela aqui, tá? CNP de 10. Aí aqui embaixo vou ficar com 5. De 10 menos 5. Aí aqui eu vou fazer CNP de 10 na 5 vezes 5. Aí agora eu vou fazer como? Deixa eu pegar e aumentar aqui. Ah, tá no maior ainda por cima. Deixa eu aumentar o pincel. Pegar esse. Eu vou ficar... Não, tem que ser o outro. Pegar esse. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e embaixo tu vai ter 5 fatorial. Esse 5 fatorial a gente vai simplificar com esse, ó. E depois tu vai ter o outro, ó. Tô vendo que aqui tinha 2 5, ó. Um aqui e outro aqui. Mas um a gente vai ter que escrever, tá? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quanto que vai ficar em cima?
9 vezes 8, 72. 72 vezes 7 vai dar 504. 504 vezes 6 vai me dar 3.024. 3.024 vezes 10 vai me dar 30.024. 30.020. Que vai ter que escrever mais um zero. E 24. E aí embaixo, você vai ficar com 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 3 vezes 2. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Aí aqui, 30.024 dividido por 120, eu vou ficar com 252. Então, a resposta disso tudo é igual a 252. Professor, mas no dia eu não vou ter calculadora. Ai, ai, ai. Mas eles também não vão dar esse exercício tão grande assim, né? Desses cálculos mirabolantes. Esse aqui era só para nós testar em relação ao outro. Beleza? Show! Compreendido? O que tu achou, Heloísa? Tranquilo? Câmbio! A Heloísa, ela me... Ah, tá aí. Ela me abandona, gente. Ah, tristeza. Mas, enfim, olha só. Eu não sei se nós temos ainda aula de matemática, Heloísa. Eu acho que nós temos... É que sábado que vem vocês vão estar pensando só no Enem, né? Como é que o cara vai dar aula? Eu vou ver na semana... É que... E assim, ó. Dia 7, dia 9, dia 11, vocês têm reforço das outras disciplinas, tá? O que eu digo para vocês é assim, ó. Foquem essas 2 semanas assim, ó, que os professores vão dar dicas geniais. O porquê que eu digo assim, ó, principalmente a professora de redação, pessoal. A professora de redação, ela acertou o tema o ano passado, é. A professora de redação acertou o tema o ano passado. Então, suguem dela todo o conhecimento que ela tem. Ela é uma prof brilhante também, tá? Então, suguem dela. Ano passado, ela acertou o tema da redação. Tá bom? Mas, enfim. Eu tinha mais. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Deixa eu ver. Não, é fatorial de novo. Isso aqui, já falei. Enfim. Meus queridos, entendido? Então, o que eu quero comentar com vocês, tá? O que eu quero comentar com vocês? Vocês, tá? Tem 3, 4, vocês têm 5 fórmulas. Vocês têm permutação, vocês têm combinação, vocês têm circular, arranjo. Esqueci o nome da outra. E a última aí de fazer de menos. Vocês têm permutação, vocês têm anagrama, vocês têm circular, arranjo e combinação. São 5 formulazinhas, tá? Para 4 ou 5 questões que caem. E essas questões sempre vão pedir ou é número, ou é quantidade, ou é posições. Perfeito? E essa é a lógica, tá bom? Professor, eu vou me esquecer tudo daquele dia as formas. Então lembra da frase que eu falei para vocês. Lembra? O número de objetos é igual ao número de posições? Sim ou não? Aí vocês dizem, pô, se é sim, aí vocês vão falar. E se é não, vocês vão dizer. Ok? A ordem importa? Se a ordem importa, vocês vão falar. Se a ordem não importa, aí vocês vão saber calcular. Perfeito, Bianca? Tranquilo? Entendido? Então, assim, essa é a lógica. Tá bom? Esse é o insight de hoje. Beleza? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma fala? Professor, eu não sei, eu acho que eu tô meio com dor de barriga hoje, eu também eu entendo. A gente fica com dor de barriga às vezes. Mas na área que deles é pra piorar ou pra melhorar, né? Não acham? A lista de presença. Gente, esses meus... Gente, olha, eu tenho 2 assessores que eu tenho que gravar. Eles são maravilhosos. Eles são esplêndidos. Eles são esplêndidos. Né? Eles são intrínsecos, como se diz. Não é? O que tu acha, Letícia?
Vem dizer que eu não tenho 2 assessores assim, show de bola. Hoje eu tô com a camiseta da Itália. Olha só. Da Itália. Ok? Show? Combinado? Tranquilo? Então, assim, ó. Estudem essa semana, vocês vão ter agora 6 semaninhas, 6 aulinhas de revisão, tá? Suguem esses professores e pergunta assim, o que que eu preciso saber no retão, assim, ó. Tá? O que que eu tenho que saber em tal disciplina aqui? Pá, 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 pá. Quando chegar a matemática, eu vou falar para vocês com umas lógicas que vocês têm que ter, tá? Beleza? Show de bola? Tranquilo? Maroto? Tudo morto. Ninguém me responde. Meu Deus. Eu tô bem pegado aqui, gente. Tá bom, então. Beleza? A gente vai fechando por aqui. Pode fechar a gravação.